Hare Krishna, então o Srimad Bhagavatam, né? Está no comentário e tradução de Srila Vishwanath Chakravartakur, está no verso 1.5.8. Dessa forma, durante as duas estações de monção e outono, eu, constantemente ouvi as glórias puras do Senhor cantadas pelos sábios generosos. Então desenvolvi prema que destrói rajas e tamas, Bom, e continuando aí a saga de Narada Muni. Comentário, entendendo-se que por 2 temporadas, 4 meses, ouvi constantemente prema bhakti que destrói rajas e tamas em todas as divas. Então apareceu, está implícito aqui que houve destruição de rajas e tamas em outros também que alcançaram a devoção ao Senhor. Este é o 12º estágio do Bhakti, a visão direta do Senhor, e a experiência da doçura são explicados no próximo capítulo. 1.5.29, enfim, 30. Embora eu fosse menino, desenvolvi amor pelo Senhor. Eu era humilde, sem pecado, cheio de fé, autocontrolado, estava disposto a servir os sábios, mais afetuosos com os caídos. Quando estavam prestes a partir, me ensinaram o conhecimento mais confidencial de Bhakti puro, que foi ensinado pelo próprio Senhor. Comentário. Eles deram conhecimento a mim que havia desenvolvido o Prema Bhakti para o Senhor, Este conhecimento foi revelado diretamente pelo Senhor, filho de Devaki. Gyana Shastra tem uma prevalência de Gyana monista. A escritura confidencial, Shastra Gurya, consiste na predominância de Gyana misturado com Bhakti. A escritura mais confidencial, Shastra Guryantaram, é aquela que tem predominantemente Bhakti com uma pequena mistura de Gyana. A escritura mais confidencial, Shastra Gurhayatmam, é Bhakti pura que foi dado a Uddhava e Brahma no Bhagavatam e a Arjuna no Gita pelo Senhor. Contemplando que eles partiriam no dia seguinte, os sábios lhe ensinaram o conhecimento mais confidencial, Bhakti puro. 1.5.31. Por este conhecimento, eu entendi a influência das energias espirituais e materiais do Senhor Vasudeva. Por esta compreensão, os devotos alcançam a morada do Senhor. Comentário. Por este conhecimento, Bhagavan entendi a influência do efeito Chit Shakti do Senhor, a Kripa Shakti e a Chit Shakti de 3 gunas, e a influência do conhecimento dos poderes e a doçura do Senhor. Aqueles que conhecem o verdadeiro significado das palavras dizem que Maya significa o que é feito de 3 gunas da matéria, do conhecimento, da Shakti, de Vishnu, Ok. Aí, Maya significa conhecimento, num aforismo que ele citou aqui. O Amara Trikanda Shesha do Amara Kosha diz que Maya significa uma serva de Sambara e inteligência. Vishva Kosha diz Maya, citou Maya Dambe Kripayan Cha. Maya significa engano e misericórdia. O Senhor é dotado de sua eterna Shakti, que surge de sua Swarupa, que é chamada Maya. Em um comentário Mada cita o seguinte texto Shruti, Eles chamam o eterno Vishnu Mayam, porque ele é dotado de sua eterna Shakti, que surge de sua Swarupa, que é chamado Maya. Mais tarde, no Bhagavatam, a palavra Maya pode significar Chit Shakti. A Chit Shakti, conhecimento ou misericórdia de acordo com o contexto. 1.5.32 ao Brahmani. E eles indiretamente explicaram a destruição dos 3 tipos de misérias, na qual as ações oferecidas a Paramatma Bhagavan e Brahman pessoal. Comentário.
Tendo-me feito praticar Bhakti além dos modos da natureza, experienciando prema e ensinando o Bhagavatam que foi falado pelo Senhor, é que orador direto de Bhakti, eles me ensinaram o processo de Jnana que dá origem ao conhecimento e a meta da liberação. Embora eu não tenha pedido isso, né? Considerando que a questão de Jnana pode surgir quando o menino cresce, eles então me ensinaram Jnana indiretamente com o propósito de desenvolver indiferença pelo mundo. Isso é explicado neste verso. Como não era o meu objetivo, eles falaram indiretamente sobre isso, né? Sobre o que eles falaram, eles explicaram o remédio ou a destruição das três misérias nas quais as ações são oferecidas. Bhavitam, a Paramatma, Ishvari, a Bhagavan, com seis opulências, ou Brahman impessoal. 1.5.33 A substância pela qual surge a doença de um ser vivo e que não cura a doença, quando combinada com outras substâncias e um medicamento, destrói a doença. Comentário: como pode o karma, a causa do samsara, destruir as três misérias? Em 2 versos são dados exemplos para mostrar que diferentes combinações a destruição pode ocorrer. Aquele ghee ou alguma outra substância que causa doença, quando infundida com medicamentos, né? Não protege a doença, mas destrói a doença. A palavra napunati não purifica, que significa não protege. 1.5.34 Da mesma forma, todos os tipos de Karma Yoga realizados pelos homens que normalmente são causas de renascimentos contínuos deste mundo são capazes de destruir o karma quando oferecido ao Senhor Supremo. Bom, comentário: todas as ações do Karma Yoga, Kriya Yoga, deveres diários, deveres para cumprir, desejos específicos, deveres periódicos e deveres sem desejo, quando oferecidos ao Senhor Supremo, tornam-se capazes de destruir o karma. Bom, 1.5.35 Aquele Jnana que surge do karma, que é agradável ao Senhor por ser oferecido a ele, é dotado de Bhakti. Comentário: esse karma que é oferecido ao Senhor é um sadhana de Jnana, porque causa purificação no nível de Sattva Guna. Aquele conhecimento gerado de karma é sem desejo e que é agradável ao Senhor por ser uma oferenda ao Senhor. É dotado de Bhakti, uma vez que o Jnana desprovido de Bhakti não produzirá liberação. Tal Jnana é condenado em muitos lugares. O conhecimento da autorrealização, ainda que livre de toda afinidade material, não parece bem se desprovido de uma concepção infalível, né? Deus, né? Eu vejo Bhagavatam, capítulo 1, pelo canto 1. Bom, 1.5.36 Quando aqueles engajados em karma realizam continuamente essas atividades de acordo com a instrução do Senhor, eles também cantam e lembram as qualidades dos nomes de Krishna. Comentário: acabamos de dizer que por Karma Yoga misturado com Bhakti, Bhakti Mishra Karma, alcança Jnana misturado com Bhakti, que visa a liberação. Agora disse que algumas pessoas que praticam o Nishkama Karma misturado com Bhakti podem desenvolver Bhakti misturado com Karma, Karma Mishra Bhakti, por associação com devotos que têm Karma Mishra Bhakti. Quando pessoas em Karma Yoga realizam ações de acordo com as instruções do Senhor, por inesperada associação dos devotos, alguns realizam Bhakti, que consiste em cantar e lembrar a instrução do Senhor. Tudo o que você faz, tudo o que você come, tudo o que você sacrifica, tudo o que você dá, qualquer austeridade que você realiza, ofereça a mim, ó filho de Kunti. Um verso do Bhagavad Gita, famoso, né? Mas não é apropriado explicar que este ensinamento do Senhor está dirigindo ao Karma Yogi, pois este verso está na seção sobre o Bhakti. O Karma Yogi oferece apenas karmas védicos ao Senhor para que os resultados cheguem a ele.
Os devotos, porém, entendendo que eles próprios pertencem apenas ao Senhor, assumem deveres védicos, mundanos e diários que são estimulados pelo Senhor e os oferecem completamente ao Senhor. Há uma grande diferença entre essas duas pessoas. É assim que o verso do Gita é explicado por Sri Ramanujacharya, isso é, indicado pela inclusão da frase tudo que você come por causa do uso do tempo presente do verbo kurvanaha ao fazer karmas de acordo com as instruções do Senhor, e porque o verbo principal cantar e lembrar indica que eles realizam simultaneamente bhakti, toda a frase se refere a bhakti como principal ação mista com karma. Por Karma Mishra Bhakti alcança Gyana Mishra Bhakti, a partir disso alcança Sirati pelo Senhor, junto com a liberação. Isso é chamado Shanta Bhakti. Isso é entendido a partir do seguinte verso. Alguns sábios que são Atmaramas, além das escrituras falso ego e regulações, também praticam Bhakti pura e desmotivada para o mestre do Bhakti puro, Krishna, uma vez que ele tem as qualidades atraentes até mesmo para eles. Srimad Bhagavatam, canto 1. 1.5.37. Agora eu ofereço respeitos a você, Bhagavan Krishna, respeitamos Vasudeva, Pradyumna, Niruda, Sankarsana, Balarama em nossas mentes. Comentário. Foi explicado que tanto Gyana quanto Karma sem Bhakti são completamente condenados. Também foi dito que, em 3 versos aí, que o Bhakti puro, além das gunas, é o processo supremo. Todo o processo, desde a primeira aparição de Bhakti pura até a sua ascensão, até Prema, também foi descrito em 6 versos. Então, de acordo com a qualificação, Bhakti Mishra Gyana foi permitido e Karma Mishra Bhakti foi mencionado como superior a isso. Agora em 2 versos, desejando ensinar seu mantra pessoal recebido dos gurus, Narada primeiro cria fé nesses mantras, e isso está de acordo com a afirmação, constou um verso aí que diz, os gurus devem falar o segredo para o discípulo que tem afeição pelos gurus, né? Que é um verso do Bhagavatam. Esse mantra tem 33 sílabas, seu Devata é Bhagavan, e consiste de 4 formas. Ao colocar os membros fora de ordem, pode-se entender que esta é uma lista de membros do Chatuvyuha de Krishna, ao invés daquela de Vaikunta, Krishna, Balarama e o filho de Krishna, o neto de Krishna. Então, com o seu filho Pradyumna e seu neto Aniruddha colocados ao lado, Vasudeva, Krishna, ou esta ordem de pessoas mencionada no mantra pode ser tomada como uma declaração de criação, Pradyumna, manutenção Aniruddha e destruição Sankarsana. Vamos meditar em oferecer respeitos Namo Dimahi, isso significa que vamos oferecer respeitos na mente. Verso 1.5.38, usando este mantra indicando as 4 formas, adora-se a divindade, que é o assunto do Dhyana Mantra, do Senhor digno de adoração. Essa pessoa é digna de ser vista. Comentário. Se adora usando os 4 nomes, indicando as 4 formas, começando com Vasudeva. Deve-se adorar o Senhor, que é o assunto do Dhyana Mantra, Mantra Murtin, com os 16 itens de adoração, enquanto pronuncia Vasudevaya Namaha, de acordo com as regras do Pancharatra. Ao cantar o mantra, a deidade faz sua aparição, ou um mantra murti pode significar a deidade cujo corpo é o mantra. Esse Senhor não tem uma forma material. Amurtikam também pode significar que o Senhor não é duro, mas sim suave, com misericórdia. A Maracocha diz Murti Katiniya Kayayor. Murti significa duro e corpo. Yagna Purusha significa o Senhor que deve ser adorado. Ele é agradável de servir. Samyak Darshanaha. Isso significa que quando os outros veem esse adorador, eles se tornam bem-sucedidos. Ou Darshanaha pode significar conhecimento, aquele que adora. O Senhor tem conhecimento completo, ou Darshanaha pode significar pelo qual algo é visto. Isso significa escritura que denota Bhakti como o Pancharatra, que é mais saudável, Samyak, porque é satisfatório para a alma. Aquele que adora o Senhor possui a conclusão completa das escrituras. Isso não se refere às escrituras
desprovidas de Bhakti, que não são saudáveis, mas deficientes. Você não descreveu suficientemente as glórias do Imaculado Senhor Krishna, como sua mente nunca poderia estar satisfeita com o Vedanta. Acho que escrever os sutras do Vedanta é insuficiente. Esse é o verso do Bhagavatam, né? Isso significa, embora você tenha escrito o Vedanta Darshana, sua mente não está completamente satisfeita, mas eu fiquei totalmente satisfeito escrevendo o Pancharatra. Já Hare Krishna, então a segunda parte é do chamado Bhagavatam, né? O Tamadikari tende a haver mais Bhakti em alguém do que realmente essa pessoa tem. A influência de Tamas, Rajas e Sattva vai determinar a fé da pessoa. O Tamadikari tem seus olhos fechados para a matéria, ele só vê as coisas espirituais. Por exemplo, as Gopis, quando estavam em Vrindavana, viam as árvores, os arbustos, a areia, tudo, como sendo superior a elas, conectadas com Krishna. A natureza adquirida é construída das 3 gunas e uma das 3 gunas vai predominar. Nishta envolve completa absorção do intelecto. Kanishta vai abrindo seus olhos com a luz das escrituras e ele torna mais forte, começa a praticar com mais consistência. Mudar a natureza da pessoa é possível através do conhecimento de que surge da deliberação das escrituras. Pode ser que em Nishta ainda temos uma influência de Rajoguna, Tamaguna, porém é como Prabhupada falou, quando você desliga o ventilador ele continua girando. A inteligência do Kanishta não está completamente desenvolvida, vai e volta, é instável, ele não tem a sua inteligência capturada, ele tem muitos pensamentos diferentes, mas aos poucos vai discriminando e se estruturando no Bhakti. O Kanishta Adhikari tem uma fé que por servir e se dedicar a Krishna vai conseguir perfeição. Como fazer isso? Ele não sabe. O conhecimento dele sobre as escrituras é muito pequeno. Se a gente vê uma pessoa e a gente analisa a devoção da pessoa, será pela sua fé, pelo seu desejo de praticar, de fazer as coisas bem feitas, de propagar a consciência de Krishna, e se ela faz alguma coisa errada, você não deveria julgar isso, porque seu esforço está sendo apropriado. Não é todo mundo que tem a capacidade de estudar as escrituras, ainda mais o Bhagavata, Chaitanya, Charitamrita. Existem 2 tipos de Bhagavata, as escrituras e o devoto Bhagavata. Então, o que você aprende do devoto Bhagavata, isso é tão bom ou até melhor do que as escrituras. A fé do Madhyamadikari discrimina, mas enquanto que o Tama Bhakti, o Tamadikari, acha que todo mundo é devoto. Como no exemplo de Srila Maharaj Prabhupada, que muitas vezes até ele falava com um devoto que já tinha bhava, que já era um devoto puro, mas isso era porque ele era um Tamadikari, atuando na plataforma de Madhyama, e nesse tempo ele era um pouco influenciado por isso. Já o Kanishta Adhikari tem a fé muito cega e precisa abrir os olhos através das escrituras. A mente é uma transformação do ego influenciado pela bondade, por isso Krishna fala que a fé está na mente da pessoa. A pessoa é feita de sua fé, a pessoa é o que sua fé determina. A pessoa que não tem elegibilidade para estudar as escrituras tem que servir o devoto Bhagavata, e por servir o devoto Bhagavata, mesmo que ela não entenda muito as escrituras, ela vai conseguir se situar em Nishta. Muitas pessoas falam que o guru tem que ser o Tamadikari, mas na realidade um guru tem que ser o Madhyamadikari. Em sânscrito a culpa é chamada de dosha, que significa aquilo que polui a mente.
Srila Siddhartha Maharaj dizia que a Kartalas e Mridangas são partes da parafernália eterna de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O mundo da fé é alimentado pelas escrituras. Nós temos que tirar as nossas dúvidas para que possamos progredir no nosso bhajana. Aqueles que não tomaram iniciação do mestre espiritual de acordo com as regras e regulações prescritas e as quais não adoraram o Senhor Supremo Janardana são tão bons como animais, porque sua vida foram gastas inutilmente. Essa afirmação confirma que a iniciação é uma função. Isso é o segundo Vilasa, o texto 5, o Haribaklas, né? O verso 70, Sarvasatyahanira de Sanivishto, o verso 105, Ananias Chintayantoman, 119, Paritranaya Sadhunan. O verso que a gente está estudando é Saha Gunam Samatitya Etam. Então, Saha, ele, Gunam, os modos da natureza material, Samatitya, transcendendo Etam, esses, glossário Prakriti Nirvana é o glossário. Significa a completa extinção da existência mental. Filosofando, não, você não precisa de uma biblioteca. Cristo não tinha biblioteca. O livro te dá uma profundidade maior, caminho certo para a infelicidade.